Segunda pergunta. Cirurgia potencialmente contaminada, você faz antibiótico profilaxia ou antibiótico terapia? Qual a resposta? Profilaxia. Terceira pergunta do juiz. O médico fez profilaxia? Não. Era só ir no prontuário, ele não prescreveu. Ele foi incriminado. Eu tive que responder assim, porque você responde sim ou não. Não tem. Eu incriminei um colega porque o juiz me induziu a isso. Só que o juiz foi orientado por algum médico, né? Então, assim, cirurgia no retal é cirurgia potencialmente contaminada. Você tem que fazer profilaxia. Talvez não a terapia que você faz, mas tenha medo. Paciente muito obeso, paciente que bebe, paciente diabético, paciente imunodeprimido, que você não tem certeza. Enfim, tenha medo, né? Teve uma febre no pós-operatório, volta com antibiótico. Sem pensar duas vezes. Essa febrona que você teve era no seu doente. Ele reinternou e entramos até com tem que pensar. Não teve repercussão maior, mas realmente tira o... Isso. Queria discutir agora com o pessoal aqui que caso que vai no teu consultório, Rota, que você fala, esse eu não vou fazer o THD. Não vou fazer. Difícil ter esse caso. É alguém que só tenha componente externo. Se ele tem só componente externo, eu faço a ressecção do plicoma ou do componente externo. Mas, olha, é muito difícil encontrar um paciente com componente externo sem ter componente interno. Então, eu não indico quando o componente for só externo. Qual a opinião de vocês? Eu concordo com o doutor Matheus. Eu também, é muito difícil hoje eu não indicar uma desarterialização. Tem que ser um componente externo e, mesmo assim, muito frustro. Aquela coisa de ser um plicominha, um detalhezinho, e aí a gente vê que realmente não vale a pena. Mas no mais de 90% dos casos é a desarterialização, complementando com a excisão externa. A primeira intenção agora é sempre usar a técnica. Desarterialização e hemocopexia. Fale. Depois de mais de 400 desarterializações, eu consegui estabelecer, para mim, uma conduta. Quando eu tenho doença, independente da externa, já está bem claro que a externa se tira em associação. Estamos falando da interna. Quando eu tenho doença interna, extremamente volumosa, que você, às vezes, bota o aparelho, ela prolapsa toda para dentro do aparelho. Não existe uma medida para eu dar em termos de linha de corte, mas um volume muito grande de doença interna, eu acredito que, na minha sutura da apexia, eu não vou pegar inteira, nem com o fio que vem no kit, que é angulado, muito menos, e nem com o Vicril comum, que a angulação é menor, e eu, teoricamente, poderia dar um ponto com mais espaço. Eu acho que, nesses casos, eu vou ter muito tenesmo, porque eu vou pegar muito tecido com muitas linhas de pexia. Então, nesses casos, eu tenho querido, mais recentemente, utilizar o TST-36, porque eu utilizo aquela técnica do parachuto que se utiliza para intussuscepção e retocele, eu utilizo aquela técnica porque eu consigo mensurar através da janela do grampeador, que é aberto, a quantidade de tecido que eu estou trazendo em cada ponto da circunferência. E, enfim, estou satisfeito com esse tipo de conduta. Eu acho que era mais... Tá ligado. Mais ou menos para concordar. Eu acho que quando você tem um componente de prolapso muito extenso ou doença externa muito exuberante, faz pensar que você não seria conveniente você usar a técnica. Eu prefiro usar grampeamento mesmo. Só nesse caso. Sim, por favor. Ele falou, né, 400, eu tenho 800 casos feitos. Eu posso dizer assim, primeiro, o aparelho não deixa prolapsar tudo para dentro, porque ele tem uma janela, a janela é pequena. A minha experiência, a janela é pequena, então não prolapsa para dentro do aparelho. Aí eu passo os 2 pontos, faço a pexia... Está falando do Videopex. Do Endopex, é esse que eu uso, é esse que eu uso. Não existem diferenças. Isso, então vamos pôr assim... no aparelho que eu uso. Então, vamos colocar assim, no aparelho que eu uso, como ele fecha tudo, então eu consigo fazer um ponto, fazer a pexia alta. Aí eu abro ele e não é necessário que se pegue tudo, porque você vai levar tudo e isso vai fibrosar.
Então, não tente fazer um ponto profundo para pegar mais. Eu não faço isso. Eu faço ali e tenho tido bons resultados. Vocês viram que ali a grande parte que eu fiz foi 3º e 4º graus, muito volumoso. É paciente SUS. Paciente que demora até chegar na gente, é muito volumoso, e eu tenho tido bons resultados. Mas é importante saber isso, quando o volume é muito grande, tomar mais cuidados. Queria saber se a mesa tem experiência em associar com a hemorroidectomia com fissura ou até fístula. Parece que foi apresentado um trabalho que fizeram junto. Alguém tem experiência? Quando fazer, quando não fazer? Com fissura? Olha, eu não tenho experiência e não quero ter. Eu acho que eu não associaria de jeito nenhum esse procedimento com uma esfincterotomia ou mesmo com uma fistulectomia. Imagino que quem fez é uma pessoa experiente. Imagino que deva ter sido aquelas fístulas que só tinha uma bordinha de pele em cima. Não é, acho que não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa saudável. Uma fissura, você pode pensar, numa situação muito específica, fazer uma esfincterotomia limitada. Vocês concordam? Eu concordo. Eu não associo as cirurgias ali, quando tem uma fissura grande, alguma coisa, com a hemorroidepexia. Eu fico um pouco de medo, principalmente na fístula, né? E mexer em esfíncter numa cirurgia dessa. Então, eu prefiro ou faço uma e depois faço a outra. A princípio, não associar técnicas, né, com doenças diferentes, mas a impressão que eu tenho no trabalho do rato, ele não deixa exatamente o que foi feito, mas a impressão, como o Dr. Campos falou, Fábio, deve ser coisa que estava na linha do tiro, vamos dizer assim, e coisa simples de se resolver, provavelmente. Vou falar um pouquinho da minha experiência aqui. Assim, com fístula, jamais associo, porque realmente fístula já é complicada por si só. Mesmo que seja simples, ela pode ter determinadas repercussões, então jamais associo. Agora, fissura, geralmente, por exemplo, se o paciente tem uma doença hemorroidária e também tem uma fissura, na área da fissura, geralmente posterior ou anterior, ali eu vou me limitar àquele tratamento, mas, às vezes, na contralateral, tem uma hemorroide interna tal, aí eu procuro fazer só de 1 ou 2 mamilos que, eventualmente, estejam longe da área que eu vou fazer a fissurectomia, e eu acabo, sim, associando. Eu nunca faço esfincterotomia no leito, eu acabo fazendo aquela lateral, e aí eu faço a esfincterotomia complementar, lateral esquerda. Vou fazer uma pergunta que aparentemente é simples, mas eu acho a pergunta mais difícil que eu vou fazer para vocês. Eu tenho muito critério para indicar cirurgia para hemorroida, cada técnica que você faz. Você vai fazer uma convencional, né, uma excisão, ou você vai fazer uma apexia com um grampeador, ou você vai fazer uma desarterialização, seja com qual for o aparelho que você for usar. São as 3 alternativas. A gente não tem dúvida que a cirurgia convencional é a melhor de todas, né? A literatura contempla isso. Dói pra caramba, ninguém quer fazer, mas é a melhor de todas. E sempre vai ser. E sempre vai ter o paciente que você vai ter que fazer a convencional para resolver o problema dele. Então, vamos jogar fora a convencional. Vamos ficar com a apexia e a desarterialização. A apexia, ela tende a doer menos se você fizer a técnica bem correta e a linha de grampeamento ficar um pouquinho para cima da linha de pectínea, né? Mas ela também tem muita recidiva. Recidiva chega a 15%, 18% na literatura, que parece que é maior do que a desarterialização, que está na casa dos 5%, 8%, 10%. Um pouquinho menor, né? Mas daí chega o paciente para você e fala, doutor, eu sangro, meu sintoma é sangramento. Eu não tenho prolapso, mas eu tenho sangramento. O que vocês vão fazer? Eu vou contar uma experiência minha do ano passado. Vamos procurar seu objetivo. Isso, bem objetivo. Tem um assistente, o pai dele que me indicou 4 doentes, sendo lá no SUS 2 que ele não aguentava mais. Internado no PS, ele tomava sangue, ia para casa, sangrava. Tomava sangue, ia para casa, sangrava. Todos os outros exames normais, o paciente só tinha hemorroida e ela não prolapsava. Os 4, eu fiz a desarterialização nos 3 principais pontos, nenhum mais teve Perfeito, você me deu a sangramento. resposta que a desarterialização é uma ótima indicação para o paciente que sangra. Ótimo. Tá bom, daí chegou outro paciente no dia seguinte, doutor Rota, eu só tenho prolapso. Você já sangrou? Não. Eu tenho prolapso, que é facilmente redutível. Mas esse prolapso me incomoda porque ele coça, ele dá mucorreia. Como é que o senhor vai resolver um problema, doutor Rota? Pexia. Pexia. Para fazer a pexia, eu sempre... Pexia mecânica.
Com grampeador. Não. Pexia com Com a desarterialização, com o aparelho. desarterialização. A gente não liga tanto para a desarterialização, mas normalmente, quando tem esse prolapso, se a gente pôr ultrassom, você vai ver que tem um hiperfluxo ali. Sempre tem. Quando tem um prolapso, e ele é importante, tem um hiperfluxo. Então, eu faço a ligadura arterial e faço a pexia. Doutores, o que vocês fazem? Eu estou de acordo aqui, eu faço as palavras do Dr. Rota as minhas. Eu sempre faço a desarterialização. Eu concordo que quando é um prolapso muito grande, é prolapso retal mesmo, aí eu acho que o grampeador ainda tem o seu papel, por pegar circular, pegar um pouco mais alto, tudo, mas eu sempre faço eu tenho feito a desarterialização. Eu acho assim, a primeira pergunta foi só do sangramento, né? Só tem sangramento. Só tem sangramento não é minha primeira opção. Minha primeira opção é a ligadura elástica. Tá bom? Já tem trabalho... Não, hemorroida de volume. Não estou falando de hemorroida não. primeiro grau, segundo grau. Aí não. Aí, a princípio, parte para uma... É que a primeira você falou que você só sangra, não tem componente externo. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu atendi uma paciente há um tempo atrás que ela tinha alguma malformação vascular. Eu não sei o que ela teve até hoje. Ela já tinha sido operada 5 vezes. Inclusive por cirurgiões altamente respeitados na nossa sociedade. Aí chegou para mim, doutor, eu estou sangrando. Daí eu falei para ela, o senhor já operou 5 vezes, cara, que casinho bom, não é? Mas eu pensei em fazer o THD. Ninguém tinha feito até hoje uma desarterialização nela. Eu fiz, ela não sarou, ela continuou sangrando, porque ela tem uma malformação vascular. Já tinha feito até tratamento vascular, mas ela melhorou 80%, inclusive a intensidade dos sintomas, da intensidade do sangramento que ela tinha. Então, só para saber que isso a gente pode ter na mão, né? Mas é importante o cirurgião escolher bem a técnica para cada paciente. Eu acho que não existe aqui, sabe, eu sempre vou fazer isso, eu sempre vou fazer aquilo. Você tem que tentar direcionar da melhor forma, né? Eu queria discutir agora uma questão de você conduzir o pós-operatório do doente. Uma questão que foi levantada aqui é a dor. Eu acho que futuros trabalhos com a desarterialização devem focar 2 pontos. Primeiro, o que você faz tecnicamente? Você faz desarterialização na artéria que você escolhe ou você faz na 6? Isso não existe na literatura. Por isso que dá essa bagunça na hora que você vai ver os trabalhos, que você vê flutuação muito grande de resultados, porque as técnicas são diferentes. Eu não posso comparar de dor um paciente que eu faço 6 ligaduras arteriais e um cara que eu só faço nos 3 mamilos. Não posso. Que comparação de dor que eu estou falando? Você pergunta, se você tem dor ou você faz uma escala de dor e mostra para o doente? Isso não existe na literatura. Então é muito difícil a gente interpretar os resultados que a gente vê ainda, né? Mas o fato é, o paciente tem um desconforto pós-operatório que pode ser importante. Como é que nós vamos prevenir? Por tudo que vocês mesmos falaram aqui, eu acho que existem duas coisas importantes. Não chegar na linha pectínea. Eu acho que isso é um consenso, né? Você tem que parar um pouco antes, e eu acho que você não pode dar ponto profundo. Pegou a musculatura, passou a submucosa, você corre o risco de pegar mais tecido. Esse fator que o nosso amigo comentou antes, de você ter um mamilo interno muito volumoso, né, Pedrão? Você dá um pontão lá, o cara vai ter mais dor. Claro que vai. Então tem que tomar cuidado com isso. Fora analgésico que você vai fazer, dar os melhores medicamentos, e relembro aqui, usar medicamento tipo opiáceo em pós-operatório de doença artificial é problemático, porque o opiáceo dá constipação, daí o teu paciente não evacua, né? Fora isso, eu queria que vocês me falassem assim, qual o truque, qual o pulo do gato, como é que você vai contornar a dor no pós-operatório que você deu? Se já deu opiáceo, se já deu analgésico, mas o que você valoriza para você prevenir a dor? Fala aí, Rota. Primeiro a técnica. É a técnica esmerada. Essa é a primeira de tudo que você falou. Seguinte, eu tenho começado a usar nesse último ano, não está no trabalho ainda, porque comecei esse último ano, o que eu vejo, quando o paciente tem a primeira dor, é difícil segurar depois. Então, tem que evitar a primeira dor. Como que eu evito a primeira dor? Eu tenho começado a usar, depois que eu fui em São José do Rio Preto, mostrar a técnica para o Kaiser, e ele usava fentanil na RAC. Conversei com os anestesistas do hospital, a gente começou a ter
demora mais para aparecer esse começo de dor. Mas Então, fentanil dá retenção vesical. isso. E Eu a já gente tive que não deixar tem- o paciente 5 dias no hospital por causa de Então, fentanil. nós não estamos tendo muito, ou melhor, acho que não tivemos ainda retenção urinária lá. Acho que teve 1 ou 2 casos, alguma coisa assim, não lembro agora. Então, eu tenho começado a usar isso. Outra coisa, quando o tenesmo é muito grande, que a gente não segura, o pulo do gato é usar o azalite supositório. Eu tenho usado. Quando é muito grande, porque tem o processo inflamatório ali, e a gente sabe que o 5-ASA ele diminui o processo inflamatório. Então, esse eu não posso contar por quê, nem como, mas eu tenho usado e tem tido alguns Você resultados. faz bloqueio dos pudendos? Não faço bloqueio dos Recomendo pudendos. todo mundo a fazer. Qualquer cirurgia orificial, faça um bloqueio dos pudendos na hora que acaba a operação. O paciente vai achar que você é mágico, não vai xingar sua mãe, ele vai ficar até, a média é 24 horas, mas até 48 horas ele vai ter muito menos dor e vai achar que você é mágico. Depois ele vai ter dor. Duas coisas associadas. Uma é o bloqueio do pudendo, que é excelente. Assim, depois que você faz, a experiência é muito gratificante. E a segunda coisa, se falou em antibiótico profilaxia, eu faço 1 grama de metronidazol, 2 frascos de 500, porque, além de ser uma profilaxia adequada, tem trabalhos mostrando algum efeito anti-inflamatório e analgésico do metronidazol. Então, isso dá uma ajudinha nessa questão. Mas não é uma prova, tem trabalho que fala contra também. Sim, é É controverso. uma dúvida, Não é controverso isso aí. Mas vamos dar o benefício da dúvida, porque ele já é bom como profilaxia. Pode ser até um placebo, né? De repente.